concorrer. Beleza. Agora eu vou dar uma puxada na aula para um raciocínio lógico maior. O que acontece? A minha preocupação, na verdade, é crime. E o crime que me preocupa é qualquer crime, mas principalmente que a banca usa na minha prova é desvio de verbas e morte. Entendeu? Resumindo, ou o cara na minha prova, eu tô falando de direito constitucional. Quando o cara tá cometendo crime na minha prova, ou ele roubou o dinheiro da administração pública ou ele matou. E por que a senhora está falando isso? Eu estou falando isso porque qual a diferença na prova de constitucional e na prova de penal? Muito simples. Na prova de penal, quem é que mata? Krebe, Márcia Deise, Sabrina Kelly, Joana Dark. Outro dia a aluna falou o nome dela, eu falei, menina, eu vou acrescentar seu nome na minha aula. O nome dela era tão difícil que eu falei, você merece entrar na lista do rol de penal, né? Ou seja, em penal, gente, quem é que morre? Quem tem nome próprio, na prova que eu tô falando. Agora pensa comigo, por que em penal a banca diz Kleber, Melvio, Tício, Augustus cometeram delitos? Porque em penal, quanto mais gente comete delito, é quadrilha. Porque em penal, quanto mais gente comete delito, se for morte, vai para o tribunal do júri. São aspectos do direito penal. Agora olha para mim. Na minha prova, isso importa para quê? Para nada. Então, qual é a diferença no crime de penal e no crime de constitucional? A diferença é que no crime de penal, quem comete crime é pobre, tudo com nome próprio. E quem comete crime na prova de constitucional é autoridade. Governador, prefeito, é uma quadrilha mais profissional. Consegue entender o que eu estou dizendo, não? Então, primeiro, por que quem comete crime constitucional é autoridade? Porque eles têm prerrogativa de foro. Primeira resposta. Então, é uma pergunta que quando eu digo assim, governador cometeu crime, eu vou perguntar para você assim, ó, onde ele é julgado e quais são as consequências. Governador é julgado no STJ e vai ter como consequência a suspensão dos direitos políticos. Então, quem comete crime nas questões de constitucional, técnica, é a autoridade. Por quê? Porque a questão vai perguntar o foro e qual a consequência. Mas dentre as autoridades, qual é a autoridade mais perigosa em questão de concurso? A autoridade mais perigosa em questão de concurso, que é o superprofissional, são deputados federais e senadores. São os parlamentares. Ana, por quê? Porque, suponha que o parlamentar tenha sido condenado no Supremo por crime. Óbvio, os direitos políticos serão suspensos. Então, por exemplo, determinado deputado roubou pra cacete usando o cargo, porque hoje, para ser julgado no Supremo, tem que usar o cargo, que é o caso da Flor de Lis. A Flor de Lis, se ela matou o marido, ela não será julgada pelo Supremo, ela será julgada pelo Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri julga crime doloso contra a vida. Por que a Flor de Lis vai ser julgada no Tribunal do Júri sendo deputada federal? Porque o crime não tem relação com o exercício da função. Se não tem relação, não usa o foro. Para usar o foro, o crime tem que ter relação com o exercício da função. Então, no meu exemplo, o deputado federal é ladrão, rouba pra caraca, julgado no Supremo, é condenado no crime. Condenado no crime, ele vai ter os direitos políticos suspensos, ele vai ressarcir o erário, ele vai perder bens, mas ele não perde o cargo. Parlamentar só perde o cargo quando ele é cassado. E a CESP e a FGV amam essa questão. Ela diz, determinado parlamentar foi condenado no crime, vírgula, perde os bens, vírgula, o cargo, vírgula, continua. Não, o cargo ele não perde. Ele só perde o cargo quando ele é cassado pela casa. A Flor de Lis
Suponha que a Flor de Lis seja julgada no tribunal do júri e condenada. Professora, se ela for condenada no tribunal do júri, ela perde o cargo? Não, ela só vai perder o cargo quando a Câmara decretar a cassação do mandato dela. Então, qual é o boneco mais perigoso em questão para o concurso parlamentar? 15.3. É aquele lá. Dúvidas? Entenderam ou não? Sim? Então, na prova de penal, quem comete crime? Pobre. Quando eu digo pobre, nome próprio. Pedro, Paulo, Augusto, Melvio, Tílcio, porque tem tudo a ver com penal. Quem comete crime na prova de constitucional? Autoridade. O que o cara vai me perguntar? Onde ele responde e quais são as consequências? Atenção para as consequências. Chame atenção. Técnica de questão. A maioria dos alunos que não tem essa aula caem. Acham que o cara perde o cargo, tá? Ah, professora, mas deveria perder, né? É uma injustiça. Meu filho, o mundo tá cheio de injustiça. Essa é só mais uma. Fui clara, não fui? Artigo 16. O artigo 16 é o princípio da anualidade. Anualidade é 1 ano. Ou anterioridade do direito eleitoral. O que acontece? O princípio da anualidade ou da anterioridade do direito eleitoral revela que a lei eleitoral ela é alterada aqui, ó. Ela tem que ser alterada, ela tem que entrar no mundo jurídico, entrar em vigor. Para ela ser aplicada na próxima eleição, tem que ter o período de 1 ano. É isso. Então, a lei eleitoral foi alterada esse ano. Beleza. Vai ter eleição ano que vem. Exemplo. Se vai ter eleição ano que vem, a lei eleitoral tem que ser alterada, tem que entrar no mundo jurídico, tem que ter vigor no mundo jurídico. Vigor é força. Tem que ter vigência no mundo jurídico e ela só pode ser usada na eleição do ano que vem se você tem entre a lei e a eleição um período de 1 ano. Ana, por quê? Porque direito eleitoral envolve voto e voto é cláusula pétrea. Então, para que a lei eleitoral possa se adequar ao mundo jurídico e não diminuir o direito de votar do cidadão, tem o período de adequação de 1 ano. Aí a banca diz, isso cai pra caramba em concurso. A lei eleitoral foi alterada em março. A eleição é em outubro. Ué, resposta. A lei eleitoral não será usada nessa eleição, somente na próxima. É assim a questão. A lei eleitoral foi alterada em março, a eleição em outubro. Se tem que ter o período de 1 ano, não teve. Então não será usada nessa eleição, somente na próxima. Tranquilo? Artigo 17. Bom, partido político é pessoa jurídica do direito privado. Partido político é pessoa jurídica do direito privado. Ou seja, o partido político, ele não é direito público, como muita gente imagina. Partido político tem duplo registro. Primeiro, ele se registra como pessoa jurídica. Depois, ele se registra perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o partido político no Brasil tem que ter representação em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Primeiro, ele se registra como pessoa jurídica. Depois, ele se registra perante o Tribunal Superior Eleitoral. Partido político tem horário na TV, horário no rádio, e isso depende do tamanho do partido. Quanto maior o partido, maior a participação. Quanto menor o partido, menor a participação. Regra básica, tem outras regras. Ok. O que eu acho relevante para o concurso público que eu iria engolir? Primeira coisa, esse ano a gente teve a emenda. Isso eu vou incluir aqui, porque eu quero incluir para eu me libertar.
mas eu incluí isso lá no artigo 77. O certo é incluir no artigo 77, mas eu tenho tanto medo de esquecer que eu prefiro até repetir. Se eu repetir no artigo 77, é porque eu acho importante. A emenda 107, por causa da pandemia, colocou a eleição em novembro. E nessa eleição, essa regra foi usada pela primeira vez. Agora, a eleição só foi em novembro esse ano. A emenda 107, ela é considerada uma emenda avulsa. O que é uma emenda avulsa? É uma regra que tem hierarquia de matéria constitucional, mas não altera o texto. Então, o texto não é alterado, é a coisa mais engraçada do mundo, mais esquisita. Porque quem lê emenda, no caput da emenda está escrito assim: esta emenda altera os artigos tais da Constituição. 3 emendas não alteraram artigo nenhum. Emenda 91, emenda 107 e emenda 106. São emendas que alteraram o texto, são emendas que têm hierarquia de norma constitucional, vírgula, mas não alteraram artigo nenhum. E a emenda 107 veio para trazer a eleição para novembro por causa da pandemia. Isso não vai se aplicar mais em tempo nenhum. Mas eu tenho visto questão da CESP dizendo que a eleição vai ser em novembro. 106, 107 e 91. Você vê, a CESP não vale nada. Eu não acreditei quando eu vi aquela questão. Fiz essa semana. A eleição vai ser no primeiro domingo de novembro, sei lá, o segundo turno vai ser no domingo de novembro. Eu falei, gente, os caras são muito malvados. Eles pegaram a emenda e criaram o texto. Aí o aluno que não é conectado, o que pensa fazendo prova? Ué, mas esse ano eu votei em novembro. Aí perde a questão. Então, assim, foi uma coisa temporária, que só vai se aplicar nesse período e nunca mais vai se aplicar. Ok. Beleza. O que acontece? O artigo 17, parágrafo 1º, 17, parágrafo 1º, ele diz que atualmente só é permitida coligação nas eleições cujo sistema para eleição, para eleger o cara no sistema majoritário. Quem é eleito pelo sistema majoritário? Presidente, governador, prefeito e senador. Quem é eleito pelo sistema majoritário? Presidente, governador, prefeito e senador. O que é ser eleito pelo sistema majoritário? Estes bonecos são eleitos pela maioria dos votos. É isso. Então, só se admite coligação. E o que é coligação? Junção de partido político. Então, esse ano só teve coligação para prefeito. Não se admite mais coligação, não se admite no sistema proporcional. Sistema proporcional, deputado federal, deputado estadual e vereador. Não se admite mais coligação no sistema proporcional. O sistema proporcional é o sistema que elege deputado federal, deputado estadual e vereador. Então, como em 2020 nós tivemos aí eleição para prefeito e vereador, a coligação só ocorreu para prefeito. Entenderam, né? Não existe mais coligação no sistema proporcional. Só é permitida a coligação no sistema majoritário. Sistema majoritário, prefeito. Vereador é sistema proporcional. Então, os partidos políticos se uniram para eleger prefeito. Somente. Dúvidas? Ok. E o 17, parágrafo 3º, é cláusula de barreira ou discernimento. O que é isso? Isso tudo foi alterado pela emenda 97 de 2017. O que acontece? Qual é o objetivo da cláusula de barreira ou discernimento? O objetivo
é diminuir o número de partidos políticos até 2030. É diminuir o número de partidos políticos até 2030. Então, na verdade, quem lê a emenda, até 2030 tem várias regras. Mas qual é o objetivo da cláusula? Só vai receber dinheiro do fundo partidário. A eleição agora foi feita com dinheiro do fundo. Porque o que aconteceu com a Lava Jato no país? Havia muita doação para a campanha. E aconteceu o que aconteceu. As empresas doavam para depois serem aprovadas na licitação. Então, hoje, só quem pode doar dinheiro para candidato é pessoa física até um determinado limite. Pessoa jurídica não pode doar dinheiro para candidato. Então, como é que o partido político faz a campanha? Com dinheiro público, fundo partidário. Então, esse dinheiro é recolhido, distribuído aos partidos e os partidos dividem entre os candidatos. E a cláusula de barreira vem para só dar dinheiro a poucos partidos políticos. A maioria dos partidos no Brasil, aos poucos, os partidos vão ser extintos. E, na verdade, nós vamos ficar só com os partidos grandes. Essa é a intenção da cláusula. Ok. De partido político. Entendeu? Então, o 17, parágrafo 3º, ele diz quais são os partidos que vão receber o dinheiro com a cláusula, com a condição que está aí. Então, por exemplo, na verdade, olha para mim, essa condição que está aí é só aplicada em 2030. Então, agora em 2020, foi uma condição muito inferior. Muito inferior. Mas, professora, eu preciso decorar 2020, 2022, 2024? Claro que não. Agora, se na prova de eleitoral vai ter que decorar TRE, é outra coisa. Mas para nenhuma prova você precisa decorar. Você só tem que decorar o que está aqui. O que aqui diz é, para um partido político receber dinheiro, ele tem que eleger no mínimo 15 deputados, é deputado pra caramba. Tem partido político que não faz um. Tem que eleger no mínimo 15 deputados federais, respeitando o pacto federativo, o Estado federado. O número de estados que nós temos, proporcionalmente, ele tem que ter 15 deputados eleitos. Olha só. E ele tem que ter uma representação no Congresso de no mínimo 3%. Ou seja, um partido que tem menos de 3% de representação no Congresso e tem menos de 15 deputados, não receberá dinheiro do fundo partidário. Tem que engolir o parágrafo 3º. Tudo isso já está caindo em concurso. O nome disso é cláusula de barreira ou discernimento, porque é uma condição para o partido político receber o dinheiro do fundo partidário. Dúvidas? Beleza, é isso. Boa sorte. Desde 2018 começou a acomodação. Em 2018, quando acabou a eleição do Bolsonaro, para vocês lembrarem, muitos partidos políticos já foram extintos, por isso que surgiram esses partidos novos, Avante, Podemos. Isso já é fruto da cláusula de barreira. Entenderam o que eu disse ou não? Eu quero tudo isso no cérebro dessa forma. Lembrando que agora vocês podem fazer questões até o capítulo de partidos políticos, de direitos políticos. Então, eu posso pegar a questão de direitos fundamentais direto até o artigo 14. Você já tem a matéria dada até agora, ponto. E até mais tarde, muito mais coisa. Mas eu quero mostrar a vocês que você já pode sentar e fazer o exercício. Qual a dica que eu dou? Eu faria isso. Antes de você fazer o exercício, lê a Constituição, faz as suas anotações, os seus resumos, os tópicos importantes, compra um caderno só para constitucional e faz isso, sem alterar a letra da lei, que tem gente que é muito imbecil, desculpa. Pega, na hora de escrever o caderno, bota assim, eu entendi da seguinte forma, pelo amor de Deus, aí bota na hora de estudar e troca a letra da lei, aí vai para o concurso e erra. Porque quando você interpreta muito, quem erra é você. Porque você escreveu no seu caderno de resumo errado. Então, o segredo é não inverter a letra da lei. Você pode até botar como você entendeu, um esquema, mas sem alterar a letra da lei. Entenderam o que eu disse ou não?
Pelo amor de Deus, hein? Porque senão você está se sabotando. Beleza. Aí você faz esse resumo de acordo com a letra da lei, estuda o resumo. Tenta compilar no cérebro para fazer um exercício de memorização. Depois que você memorizou tópicos importantes, escuta, abre no mínimo 40 exercícios. E faz os 40 exercícios. Não vai, olha para mim. E se eu tomar? Se tomar, tomou, cacete. O objetivo é tomar mesmo, errar. Por quê, professora? Porque quando você erra e você acerta, o que acontece? Você vai aprendendo a coisa. Errar te ajuda muito mais às vezes do que só acertar. Vai ter um momento que a sua produtividade em exercício vai aumentando. Então, faz os 40 exercícios, não abre mais o resumo, faz os 40. Depois vem corrigindo. Na hora de corrigir, olha para mim, claro que tem que ser num site que tenha gabarito. Na hora de corrigir, você vai abrir o caderno e procurar os artigos que estão as respostas. E aí você vai estar realmente estudando. Pô, professora, mas dá trabalho. E quem disse que a vida é fácil? Amém? Beleza, é isso que eu quero que vocês façam. Perfeito, agora a gente vai estudar Estado Federado. Os entes federativos são União, Estado, Município e Distrito Federal. A gente falou isso ontem. Os entes federativos têm autonomia, só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Vimos ontem que é proibida a secessão. O que é secessão? Saída de um Estado membro. Ok. Território Federal, a Constituição permite, no artigo 18, parágrafo 2º, a sua criação por lei complementar federal. Professora, o que seria um território federal? Um sítio da União. Isso é para vocês decorarem. Olha para mim. Suponha que a União resolva pegar determinado local e falar, aqui vai ser construído um território. É como se a União estivesse instituído ali um sítio, claro que não é isso, né? Mas só para vocês decorarem. Um sítio dela. Ou seja, a União está definindo ali uma divisão territorial. Território federal não é ente federativo. Se não é ente, não tem autonomia. Território federal é uma divisão administrativa da União que tem a natureza jurídica de autarquia administrativa. Autarquia administrativa. Então, se um território for criado, a natureza jurídica dele é a autarquia administrativa. Quem vai manter e organizar é a União. Todo mundo comigo? Beleza. Esse artigo diz que um Estado, para ser dividido, criado, enfim, primeiro você faz um plebiscito. Isso aconteceu no Pará. Lembra? Sarney, também essa gente não morre nunca, tu vê? Tá vivo, não tá? É vivo? Sarney? Não morre nunca, tu vê? Sarney queria dividir o Pará em 2 estados. Carajás, até o nome é difícil. E Tapajós. Professor, e daí? Aquilo era um golpe, porque cada vez que você pega um estado e divide em mais 2 estados, pensa com a professora, você quer criar cargo, governador, secretário, entendeu o que eu disse? Aí como é que isso ocorre? Como é o processo? Você convoca a população. Aí tinha até anúncio na televisão. A população foi convocada para votar. Aí a população disse não, 68% disse, nós não queremos a divisão do Pará. Já é um estado complicado, se fosse dividido, aí ia morrer. Então, olha para mim, porque é muito violento. É muito violento, lá o cara olha para tua cara e te mata. Então, assim, seria muito complicado. Então, olha para cá. Para criar um estado, primeiro eu consulto o povo, depois eu faço a lei. Lá no Pará, nem a lei foi feita. Mas, se o povo tivesse dito sim, um estado é criado por lei complementar federal. Beleza? E como é criado um município? Artigo 18, parágrafo 4º. Primeiro é feito um estudo de viabilidade. Ou seja,
esse bairro, vou pegar como exemplo aqui no Rio, Madureira. O bairro de Madureira tem condições de virar município? Essa é a ideia, pegar um bairro, como já foi feito em Nova Iguaçu. Mesquita era o quê? Bairro. Virou o quê? Município. Então, é pegar o estudo de um bairro e transformar em município. Beleza, se tem dinheiro, primeiro eu faço um estudo, depois eu convoco o povo interessado para votar. Pessoal de Nova Iguaçu, quer transformar Mesquita em município? Se o povo diz sim, o município é criado por lei estadual. Lei, só quando tem a palavra lei, é porque é uma lei ordinária. Aqui a lei é complementar. Beleza. Todo esse procedimento é previsto em lei complementar federal. Então, esse procedimento da criação de município é previsto em lei complementar federal. Só que essa lei complementar federal, ela não existe até hoje. Não existe. Então, assim, no Brasil a gente teve... Eu não acho que a banca vai pegar pesado nisso e se cair, vai cair letra de lei. Mas é importante saber. Até hoje, a gente não tem essa lei complementar federal. No Brasil, o problema foi até 2006. De 96 a 2006, foram criados 1.500 a 2.000 municípios inconstitucionais. Por que municípios inconstitucionais como Mesquita? Porque se não tinha lei complementar prevendo o procedimento, nenhum município poderia ser criado, por falta da lei complementar. Só que naquela confusão que é o Brasil, 2.000 municípios foram criados. Ainda, como até hoje não existe essa lei complementar, na época também não existia, então nós temos 2.000 municípios inconstitucionais. Aí os municípios que foram criados até 2006, eu vou usar o termo correto, foram entubados, como Mesquita. Mesquita é uma intubação. Mesquita não tinha nunca condições de ser criada. Eu estou falando de Mesquita porque é muito perto de vocês. Nova Iguaçu queria se libertar dos pobres, que ele entendia que eram pobres sugadores, municípios pobres, bairros pobres e sugadores, que davam despesa. O que Nova Iguaçu começou? Uma campanha que quem parou Nova Iguaçu foi o Supremo. Nova Iguaçu queria a libertação de todos os bairros no entorno. Nova Iguaçu queria ser só Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu é muito rico. Esse município é muito rico. Ele queria ficar sozinho. E os bairros ao redor? Vamos libertar os pobres, deixa eu transformar em município e dane-se. Foi quando ele começou uma onda. Aí quando ele libertou Mesquita, ele queria partir para outros. Só que aí o STF deu uma parada em todo mundo. Falou, para com isso. Porque os municípios não podem ser criados. E os municípios que foram criados continuam aí até hoje. Só que, se a banca diz que o município foi criado de 2007 até hoje, você vai dizer que esse município é inconstitucional por falta dessa lei complementar. Então, se a banca diz, foram criados 2 municípios em 2010, foram criados 2 municípios em 2012, esse município é inconstitucional por falta da lei complementar. E aí a história é muito longa para eu te explicar. Foi uma emenda que tentou trazer a constitucionalidade dos municípios, mas não trouxe. Então, assim, como a história é muito longa e desnecessária, o que interessa é como cai a questão, para confundir menos e limpar o cérebro de vocês. Se a banca diz, foi criado um município de 2007 até 2021, esse município é inconstitucional. Eu não aposto muito nessa questão, porque antes da pandemia ia ser aprovada uma emenda que não vai poder mais ser criado município no Brasil. Pelo contrário, serão extintos 2.000 municípios. 2.000 municípios serão extintos, município que tem população até não sei quantos mil, eu sempre confundo. Acho que não é 500 mil não, acho que é até 5.000. Município que tem população menos de 5.000 vai ser extinto. Professora, e daí? E daí que essa emenda vai ser aprovada
e é necessária essa emenda. Realmente o município não pode mais ser criado, porque o Brasil hoje tem 5.570 municípios. É ridículo isso. A China, que é rica, tem 330. Não preciso falar mais nada. Se a China, que é rica e grande igual o Brasil, tá? Tem 330 municípios, como que o Brasil tem 5.570? É muita cachaça mesmo. Então vão ser extintos 2.000 municípios, a gente vai passar a ter 3.570 municípios. Realmente essa emenda é necessária e eu tô doida que ela seja aprovada. E aí, claro, por exemplo, não sei, é um projeto de emenda ainda. O que vai acontecer? Se teve concurso público, com certeza o município que desmembrou vai incorporar. Entendeu o que eu disse? Vai ser tudo reorganizado. Mas é justo. É justo. Ok? Beleza. Aqui eu não tenho mais nada para explicar. Artigo 19, eu tenho visto muito em prova. E às vezes o aluno erra uma questão boba. Ele diz: são proibidos aos entes federativos. Inciso 1, é proibido. Inciso 1, é proibido. É proibido ao ente, que ente? União, Estado, Município, Distrito Federal. É proibido dar dinheiro à igreja. Subvenção é dinheiro. Subvenção é dinheiro. Subvenção é dinheiro. Dinheiro. Por que é proibido dar dinheiro às igrejas para as suas finalidades? Porque o Estado é um Estado laico. Aí o texto diz que pode ser dado dinheiro para as igrejas para os seus programas sociais, porque programa social não é a finalidade da igreja, entendeu? Por isso que foi proibido dar dinheiro para a igreja, e eu concordo, aliás, eu acho que não tem que dar dinheiro para ninguém, desculpa, eu sou contra tudo isso. Não sei você, Dani, eu respeito, mas eu sou contra. Eu acho que se a pessoa quer fazer passeata, reunião, faça com o dinheiro dela. Não tem que pegar o dinheiro público para dar dinheiro para religião nenhuma, dinheiro para gay, dinheiro para mulher, dinheiro para homem. Pronto, falei. Eu acho isso ridículo. O poder público bancar essas passeatas. Quer fazer? Junta todo mundo e contrata, pô. O problema é seu. Agora, o dinheiro público tem que ser usado para outras coisas. Por isso que o Ministério Público, por isso que já existe uma legislação proibindo. Porque o dinheiro é público, não é para passeata. O dinheiro é público para saúde, para educação, para moradia. Entenderam o que eu disse ou não? Já existe legislação nesse sentido. Pô, porque isso é ridículo, cara. É proibido recusar a fé a documento público. Claro que é proibido. Se o documento só um retardado recusa. Você está no TJ. Você olha o documento público. Você vai recusar a fé a documento público? Tanto é que a 8.112 estabelece para o servidor público federal uma penalidade. Salvo engano, é de suspensão. Então, o servidor público que recusa a fé a documento público recebe penalidade, tá? Então, isso é só para vocês lembrarem. E inciso 3, é proibido aos entes tratar brasileiros com diferenças. Claro, o princípio é da isonomia. Então, é um artigo bobo, mas é um artigo que tem caído em concurso e muita gente tem errado. Então, eu chamo a atenção de vocês para ele. Ok. O artigo, recreio, 10 horas, né? No meu relógio são 10 horas. E ali? Então tá, então vai, depois eu explico aqui, porque eu não vou dar uma explicação porcaria mesmo, então vai.